Hugo Exoge, presidente da Insurb, é o meu entrevistado a partir de agora. Jornal da Fã. Entrevista. Muito bem-vindo mais uma vez, presidente, aos nossos estúdios. Bom dia. Bom dia, Narciso. Bom dia, Daniel, Wendel Lessa, Magna Santana, Matheus. Estou aqui à sua disposição. Trabalhamos em nome do Banese Card. Tá fácil, tá Banese Card, tá fácil, tá MovePay. Mude sua vida financeira com o Banese Card e a MovePay. Mais controle nas suas compras e pagamentos rápidos e seguros. Acesse e saiba mais em movepay.com.br, banesecard.com.br. Presidente, qual a atualização que nós podemos trazer com relação a este emergencial? De um lado, todo o procedimento que vocês fizeram. Do outro, uma ação judicial e o Tribunal de Contas agora também, com essa informação que surge hoje, que nós estamos trazendo, de um posicionamento do tribunal com relação à finalização do certame. Como é que você se posiciona sobre esses fatos? O que é que a gente pode trazer de informação para o nosso público? Veja, Narciso, eu digo que estamos participando da dispensa de licitação do processo emergencial mais democrático da história. Foram 26 empresas que pediram para participar do emergencial, 18 enviaram propostas e, após o envio das propostas, que aconteceu na quarta-feira, fomos surpreendidos com a suspensão, e essa suspensão do certame pela Justiça e pelo Tribunal de Contas paralisa todo o trabalho. Já existia uma entrega dos envelopes, já existia a apuração da empresa que teria as empresas que teriam menores valores, e aí veio a suspensão, ou seja, não existe uma empresa vencedora por conta da suspensão. Então aí o procedimento paralisa ali, e agora a gente tem que aguardar a decisão dos órgãos, que é o Tribunal de Contas e a Justiça, que pediu a suspensão do processo. Agora, ontem vocês vieram com a divulgação de que já existem empresas aqui, digamos assim, vencedoras ou que teriam apresentado o menor preço. Como é que a gente considera essas empresas, então, já que a decisão judicial ainda não chegou ao trânsito julgado? As empresas não são vencedoras, porque não existe vencedora por causa da suspensão. Mas as empresas tiveram o menor preço. Qual foi o preço que foi passado? O preço de 53 mil milhões de reais. A empresa venceria, caso o certame tivesse sido dado continuidade. Teria, no caso, uma economia de 32 milhões, que é o que está afligindo a população se continuar. Se essa suspensão houver, tem que saber quais serão os próximos passos. Que teria esses 32 milhões de economia, pode ser perdido, né? E não é 32 milhões de economia, Narciso. Imagine só que os últimos dois procedimentos, ou seja, em 2024 tiveram 2 emergenciais. Esses últimos 2 emergenciais, se tivesse sido feito com esses critérios, com essas regras que fizemos, teríamos uma economia de 64 milhões. Se fosse levar para uma gestão, daria uma economia de 256 milhões. 256 milhões é um volume alto que poderia estar sendo investido na educação, na saúde, em outras áreas que a população precisa. Eu acho que eu li não sei se na página do colega André Barros, não sei onde foi, de que a economia divulgada ela teria relação com a redução do número de carros e com a ausência da exigência de educação ambiental. Procede essa informação? Narciso, eu trouxe já, inclusive, a educação ambiental tratava-se de 1,3 milhões, que era um procedimento que já é feito, na realidade, pela própria Insurb. Então, assim, era um serviço que era feito pela Insurb e pela empresa vencedora, no caso, a Torre. E eu trouxe aqui as duas propostas, a do anterior e a desse edital. Os dois rezam a mesma coisa. 31 veículos, não tem economia nenhuma. Tá aqui, eu vou entregar para que você fique à vontade aí, tá mostrando o vigente e o anterior. Perfeitamente igualzinho, não muda nada. Não houve economia. Não houve redução de veículos. Então, o edital trouxe um chamamento para um menor número de veículos? Não, 31 veículos. O edital não é um edital, é um procedimento, né? A gente divulga o procedimento. E aí, às vezes, vem dúvida na cabeça das pessoas. Sabe qual é a maior dúvida? Por que não foi aberto esses envelopes? Porque no procedimento, para que a gente tivesse empresas do Brasil todo, a gente colocou o procedimento falando que seria aberto pela CLP, pela Comissão de Licitação. A regra dizia isso. E com aquela regra a gente conseguiu 18 empresas enviando envelopes, enviando propostas. Imagine, tem empresa de Goiânia que enviou a proposta dela, tem empresa de Brasília.
E eles não estavam aqui. Aí, por a pressão de uma única empresa, a gente iria abrir o envelope. A pressão dessa empresa não iria funcionar. A gestão de Emília Corrêa não vai funcionar sob pressão, não vai ser ditada por uma empresa. A pergunta que a Aracaju quer saber, por que em 2024 não pediu para convidar outras empresas, convidou só a empresa Torre? Por que não pediu para abrir o envelope em 2024, há 6 meses atrás? Aí está questionando agora o envelope que não foi aberto. Porque o envelope não foi aberto. Não foi aberto, mas teve uma economia de 32 milhões. 32 milhões de economia é considerável, Narciso, para uma população que precisa de mais serviço de saúde, mais serviço de educação, precisa de creche. Aí tem uma economia de 32 milhões. A pergunta que não quer calar é por que está questionando agora a abertura do envelope e não foi questionado, pelo menos, o convite, ó. Narciso, fazendo um parâmetro com o emergencial anterior. No emergencial anterior, sabe quantas empresas participaram? 2. E não participaram concorrendo, não. Foi assim, olha, Torre, tem esses 3 lotes, me manda sua proposta. BTS, tem esse lote, me manda essa proposta. Aí as 2 empresas mandaram a proposta dela. A Torre ainda, veja, existia um valor de referência que era de 79 milhões. E a Torre disse, não, por 79 milhões não dá para fazer esse emergencial, não. Só dá para fazer por 80 milhões. E aí foi reajustado para 80 milhões e a Torre foi lá e fez. Não tinha proposta, não tinha concorrente. Aí, nesse emergencial, onde tem proposta, tem concorrente, a empresa Torre tem o direito de participar, ela participa, dá uma proposta de 17 milhões menor do que ela tinha dado para fazer 4 lotes. Veja, Narciso, eram 3 lotes que ela venceu no último emergencial. Venceu não, que ela executou no último emergencial. Os 3 lotes custavam 80 milhões. Ela recebeu 80 milhões por esses 3 lotes. Nesse, ela deu uma proposta de 62 milhões para 4 lotes. Não teve segredo, não estou dizendo que tem coisa errada ou não tem. O que eu estou dizendo é que teve concorrência. Chama atenção os valores. Teve concorrência. Como teve concorrência, a empresa teve que baixar o valor para tentar entrar na briga. E mesmo tentando entrar, ela foi a 5ª colocada. A gente teve empresa que deu a proposta de 53 milhões, com o mesmo número de carros, com o mesmo número de profissionais, com os mesmos serviços. Mudando aí, ela está se apegando ao serviço de conscientização ambiental. Esse serviço a Insurb já faz. A empresa municipal de serviço urbano, a Insurb, já faz. Então, assim, não teve perda para a sociedade. Teve uma economia de 32 milhões em 6 meses, 64 milhões em um ano e 256 milhões se fosse esse valor há 4 anos atrás. Então... Agora, presidente, voltando ainda para aquela confusão que aconteceu ali na entrada da Insurb, abre envelope, não abre envelope, pegou o envelope aberto, levou para a presidência, tem que abrir agora, não tem... Todo aquele vídeo que circulou. Como é que se deu aquele fato ali? Qual é o posicionamento da Insurb? Veja, Narciso, não levou para a presidência até porque eu não estava na empresa. O que aconteceu foi, existia uma regra, dentro dessa regra dizia entregar o envelope na comissão de licitação. A regra é clara, entrega o envelope na comissão de licitação. Uma empresa não percebeu esse item da regra que está dizendo lá e foi levar o envelope no protocolo. Chega com o envelope fechado, passa direto pela recepção e vai para o protocolo entregar o envelope. Quando chega no protocolo de qualquer instituição, um envelope fechado, o que é que se faz? Abre o envelope para poder protocolar. Quando abriu o envelope, a menina percebeu, disse, olha, isso aqui não era aqui, era na comissão de licitação. O natural era essa empresa ser automaticamente desclassificada. Usando do bom senso, o que foi que a gestão fez? Vamos dar mais um dia para que essa empresa possa trazer um novo envelope lacrado e ela não possa ter nenhum ônus de dizer que ela não participou. Foi só para ser mais democrático. Mas o natural seria desclassificar a empresa que ela entregou o envelope no local errado. Já reza isso na regra. Não é algo que a gente criou para poder constituir a verdade, não. Já rezava a regra. Olha, você tem que entregar na comissão, a um membro da comissão de licitação. A empresa entregou no lugar errado. E a gente abriu o prazo para poder não prejudicar a empresa. Por quê? Porque, coincidentemente, a Soraya, que é a proprietária da torre, estava no corredor e viu que abriu o envelope dela. E ela foi lá e disse, não, tem que abrir tudo. A torre e a Soraya queriam ditar a regra.
A regra estava estabelecida no certame, no anúncio lá, no procedimento. A Insurb entende que houve essa tentativa de ingerência. Eu não vou dizer que foi uma tentativa de ingerência, eu não posso provar. O que aconteceu foi, a regra estava clara quando a gente convidou as empresas. Esse convite trouxe 18 empresas a enviar os envelopes. A gente não ia mudar a regra, porque a empresa que se sentiu prejudicada, porque tinha mais empresas participando, queria que mudasse. Aí a gente não podia mudar a regra. Eu não podia mudar a regra porque estava a Torre, que a empresa Torre estava lá dizendo não, tem que abrir os envelopes. Não vai acontecer dessa forma. A gente não pode ser conduzido por apenas uma empresa. O que tinha eram 18 empresas participando. Empresa do Distrito Federal, empresa de Goiânia. Como é que eu ia abrir os envelopes, fazer o que Soraya estava querendo definir ali? Não pode ser. A gestão pública não pode permitir que uma empresa mande durante 20 anos no sistema e quando tem a possibilidade de outras empresas concorrerem, olha, as empresas vieram concorrer, essa empresa querer editar regra. Não, tem que abrir, tem que fazer. Não pode ser. Então, o que a gente fez foi seguir a regra que tinha sido, o procedimento que tinha sido ditado. A gente ditou esse procedimento, olha, o procedimento para participar é esse. A gente colocou a regra e as empresas tiveram interesse. Agora, a pergunta que eu faço, em 2024, você ouviu falar desse procedimento? Não. Em 2024, quantas empresas participaram? Mas eu vou dizer a população de Aracaju. 0. Nenhuma empresa foi convidada. Foram 2 empresas convidadas para disputar um lote. Ou seja, a empresa era chamada, me traga uma proposta para esses 3 lotes, Torre. BTS, me entrega uma proposta para esse lote, ou seja, esse aqui a proposta é sua, essa a proposta é sua. Não houve concorrência e por isso a população pagou 85 milhões. E aí a gente convida 18 empresas, tem uma economia de 32 milhões e aí a Torre diz, não, tá errado, tem coisa errada. Nada errado. Tudo dentro do regimento, tudo dentro do que foi estabelecido, pré-estabelecido e uma economia de 32 milhões. Infelizmente, a gente está aguardando agora a decisão judicial, a decisão do Tribunal de Contas. Sabemos, sim, que decisão judicial se cumpre e estamos cumprindo. Essas informações que nos foi dada, que estamos passando, são informações que estão claras no processo, no procedimento jurídico. Então, já que está lá no procedimento, eu estou aqui esclarecendo para a população, mas todos têm acesso a essa informação e nada fora da regra foi feito. Tudo dentro da regra, que é a regra que a dispensa de licitação permite fazer. Como também eu não estou dizendo que está errado a maneira como foi feita pela gestão passada, não. Permitia fazer isso, chamar uma empresa e dar a ela. A lei permitia. A lei permitia. O que eu estou dizendo é que a gente não fez como eles fizeram. A gente abriu de forma democrática para que mais empresas participassem. Presidente, como é que fica agora essa situação do emergencial com esta recomendação do Tribunal de Contas de que a sessão deveria ser pública para a abertura dos envelopes? Então, veja, a gente respeita a recomendação, os envelopes já tinham sido abertos, como eu disse, o procedimento já tinha finalizado. Uhum. Não foi algo novo que a gente fez, não foi a revelia de alguma regra. A regra já estava estabelecida, a gente respeita a decisão do Tribunal de Contas. Aí a equipe técnica da Insurb, junto com o nosso procurador, o Ronaldo, que é o procurador do município, que tem nos dado uma força nessa tramitação aí, vai tomar as decisões. Acredito que os próximos passos será divulgado em breve pela Procuradoria do município, pelo nosso procurador Ronaldo e pelo o nosso jurídico lá, o diretor técnico da Insurb, o Augusto Magalhães e o Dr. Wesley. Há uma sensação de, digamos assim, de instabilidade, porque está se aproximando o dia 19, que é o dia final do contrato atual vigente, e tem, de um lado, uma ação judicial, do outro, a recomendação do Tribunal de Contas. Como é que é viver essa tensão e o que é que a gente pode garantir à população de um possível risco de colapso na coleta? Veja, a prefeita Emília e a gestão da Insurb têm a certeza que vai trabalhar para que não haja ônus para a população. Para que não tenha interrupção dos serviços. Esse será o nosso trabalho. A gente vai fazer o possível para que a população não sofra nenhum dano quanto à coleta, principalmente a coleta domiciliar, que é uma coleta que acontece diariamente e que quando acontece um problema 1 ou 2 dias, a população sofre por 10, 15 dias. Então, faremos o possível
para buscar uma saída junto com os órgãos competentes e não deixar com que esse serviço seja paralisado. Vamos à participação do povo aqui no Jornal da Fã com o presidente da Insurb, Hugo Exoge. Põe no ar, meu caro Wendel. Jornal da Fã, com o povo no ar. Aqui você fala, o mundo escuta. Bom dia, Narciso. A regra, eu já participei, já fui presidente da comissão da CPL, Comissão Permanente de Licitação, e a regra é o seguinte, é participar ou online ou participar presencialmente. Agora, os envelopes são abertos na hora, por representante das empresas, com mais a Comissão Permanente de Licitação. Essa história do cara que antigamente foi assim, não interessa. Interessa a eles aqui agora, fazer o certo. E foi feito totalmente errado. A abertura já é motivo de suspeita. Então ele poderia, com um negócio de bom senso, era cancelar. Sabe como é? E essa empresa fica fora. E se essa empresa foi a que ganhou, foi? É essa a minha dúvida. Narciso, bom dia a todos aí, ouvintes da Fã FM. Narciso, eu queria saber sobre essa decisão, né, que teve da empresa Via Norte lá na Insurb, né, sobre os caminhão-pipa, que a Via Norte foi que ganhou na licitação. E aí quem está assumindo é outra empresa. Eu queria saber aí de uma resposta aí do pessoal da prefeitura, ou até mesmo da prefeita, Emília, para saber o porquê que a Via Norte não assumiu lá, né, com os seus caminhão-pipa lá na Insurb. Por que que tirou a empresa Via Norte, já que ela foi que ganhou a licitação? Eu queria uma resposta aí, né, do pessoal da Insurb, até mesmo da prefeitura, né, se for o caso, até da prefeita Emília, que ela chegue e se explique o porquê que a empresa Via Norte não assumiu lá a Insurb com seus caminhão-pipa, né, que elas que faz a irrigação dos canteiros, a limpeza dos mercados. Quem faz é a empresa Via Norte, porque foi ela quem ganhou a licitação. Um bom dia aí a todos aí, e eu quero ouvir a resposta aí de todos eles. Narciso, bom dia. Pergunta ao presidente da Insurb aí, como é que vai ficar o caso da BTS? Ela perdeu o contrato, como é que ainda ficar? A BTS não, como é que vai ficar os trabalhadores, né, da BTS? Bom dia, Narciso. Bom dia, ouvintes. Wellington Barros. Narciso, já que você vai conversar aí com o presidente do órgão que cuida da limpeza urbana, peça a ele para dar uma olhadinha aí, a varrição das ruas Senador Hollenberg, de limpeza, Rua de Itabaiana, Rua Lagarta. Eu tô falando muito dessas ruas aí, porque era rua que era um hábito, a gente sempre vê alguém da limpeza pública fazendo a limpeza. E de dezembro para cá, você não vê mais ninguém. Se você passar lá, você vai ver mesmo que está se acumulando sujeira, mato nas guias, né? Pede para ele dar uma olhadinha com carinho, porque ali é a nossa região central, tem um hospital naquela região ali, vários escritórios e clínicas. De volta aqui com o Jornal da Fã. À vontade, presidente. O melhor foi o olhar. Eu só consegui a regra o nome do Newton Coelho. Os outros dois não se identificaram. Esse último, o Wellington Santos, e o outro anterior, estou buscando aqui. O da BTS tem aqui o nome dele. Cadê aqui, meu Deus do céu? Que perguntou sobre a BTS. Emanuel. Emanuel é o que perguntou sobre a BTS. E tem também uma pergunta anterior que eu vou tentar achar aqui para ver o nome do ouvinte. Pronto, veja, Narciso, eu vou começar pelo Newton Coelho. Ele falou da regra pré-estabelecida, ou a regra da dispensa de licitação. Eu desconheço essa regra aí que tem que ser Sérgio. aberto. O outro ouvinte foi o Sérgio. Certo, outro Sérgio, o da Via Norte, não é isso? Isso. Sérgio. Perfeito. Sérgio. Fica à vontade agora. Eu desconheço e acredito que a comissão de licitação também desconhece essa regra que tem que ser aberto presencialmente, que deve ser dessa forma. Eu desconheço, e se tiver essa regra aí, ele pode estar nos enviando para poder conhecer essa obrigatoriedade de abrir na presença de todos. No caso da gente, fazer pessoas virem de Goiânia, do Distrito Federal, para vir aqui para poder abrir o envelope. Então eu desconheço, tenho certeza que iria ter menos participação de empresas, e aí talvez não chegasse nesse resultado tão baixo se a gente tivesse que obrigatoriamente os envelopes ser entregues aqui pessoalmente.
Então, Nilton, desconheço a regra. Se você puder estar enviando essa regra aí, que deve ser nova, porque eu não conheço ela, nos envie aí para a gente conhecer. A questão do caminhão-pipa, Narciso, é bem interessante, porque as pessoas... Foi disparado um vídeo aí por um parlamentar, uma figura pública, que comparando um emergencial do carro-pipa com a licitação do carro-pipa. Licitação essa que a Via Norte venceu e está suspensa. Essa licitação está suspensa desde o ano de 2024 e a gente não tinha outra coisa a fazer a não ser fazer um novo emergencial. Fizemos o novo emergencial, que fique claro, ó, esse novo emergencial foi feito com a mesma quantidade de veículos que está rezando a licitação. Então, o valor do novo emergencial comparado ao outro emergencial que estava findando, o valor do novo emergencial ele é menor no valor unitário do que o emergencial que estava findando. Mais um emergencial que ficou com um valor menor do que o outro que estava acontecendo. Aí o comparativo da figura pública que fez o vídeo foi comentando que o valor estava maior do que a licitação. Mas, veja, se você presta um serviço para 6 meses e a licitação é para 3 anos, lógico que o serviço de 3 anos vai cobrar um custo menor. Até porque você compra o veículo hoje e você passa 3 anos utilizando aquele veículo. Imagine uma empresa fazer um investimento para comprar o veículo e passar apenas 6 meses, ou pior, que é no caso que está acontecendo. A empresa que venceu o emergencial, ela a qualquer momento pode ter que paralisar as atividades. Por quê? Porque existe uma licitação em tramitação suspensa pelo Tribunal de Contas, que a qualquer momento pode ter a votação no Tribunal de Contas, pode ir para o pleno, e o investimento que a empresa que venceu fez pode ser de 20 dias ter que paralisar. E ela só vai receber 20 dias. É um processo emergencial. Então, não existiu, da gestão anterior, um cancelamento da licitação, como foi falado de maneira errônea no vídeo. Cancelou a licitação para fazer um emergencial. Isso não é verdade. A verdade é que existe uma licitação suspensa pelo Tribunal de Contas e o Tribunal de Contas permanece a suspensão e estava finalizando um emergencial. O emergencial finalizou dia 30 e a gente não podia ficar sem o serviço. Então a gente fez o quê? Um novo emergencial. Essa é a verdade. E vamos lá para os trabalhadores. Então, veja, Narciso, eu não posso impor que as empresas que porventura venham substituir a Torre e a BTS, eu não posso impor que elas contratem os mesmos trabalhadores que estão lá. Porém, tive com o presidente do sindicato, com o Anderson, por algumas vezes, e todas as vezes eu disse, conte com minha boa vontade. A empresa que vencer o emergencial, ou até futuramente a licitação, eu vou pedir para que essa empresa sente com os trabalhadores que estão aí prestando serviço, até porque facilita. Se a empresa está trabalhando hoje, se o motorista do carro do lixo é o mesmo, facilita, ele só vai mudar o veículo. Se o trabalhador já conhece o serviço de Aracaju, já conhece as ruas de Aracaju, já conhece por onde passa, já conhece a dinâmica, facilita para que a gente não tenha um colapso. Então, tenha certeza, eu vou, assim que tiver a definição, tanto da Justiça quanto da nossa equipe, sentarei, assim que eles me autorizarem, conversarei com a empresa e conversarei com o sindicato, pedindo para que nos ajude a fazer essa união entre os trabalhadores que hoje estão aí com a nova empresa e eles não terem danos. Essa vai ser a minha missão pós segunda etapa, que é essa etapa de conclusão dos trabalhos do emergencial. Temos um prazo para finalização antes do dia 19 ou isso vai percorrer de acordo com os prazos dos órgãos mesmo? A gente aguarda hoje o que vai dizer, o resultado que vai ter tanto do Tribunal de Contas quanto da Justiça, a gente vai aguardar. E os próximos passos, a comissão técnica, a comissão de licitação, vai poder efetivar para que não haja danos à população. Tenho certeza disso. Perfeito. Presidente, obrigado pela presença aqui nos estúdios, espaço sempre aberto. Eu que agradeço, Narciso, obrigado aos ouvintes da FAM aí, obrigado a todos vocês, Sandra Dantas, Milton Alves está aqui me acompanhando. Obrigado à equipe aqui. Estou à disposição de vocês sempre que precisar.